Amém, bom dia. Nós vamos ler hoje o capítulo de Mateus 5, a partir do 17. Não penseis que vim revogar a lei, ou os outros profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar deste mandamento, posto de que menores, posto de que dos menores, assim que aquele homem assim considerar no mínimo o rei, no mínimo no reino do céu. Aquele que, porém, observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Porque vos digo que a vossa justiça não deve exceder em muito os escribas e fariseus. Jamais entrareis no reino do céu. O 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que aquele que, sem motivo, se tirar contra o teu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir com intuito um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. 23. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então, voltando, fazes a tua oferta. 25. De acordo, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está a caminho ele, para que o teu adversário não te entregue ao juízo, e o juiz ao oficial, e esse recolhido à prisão. 26. Em verdade te digo, não sairá dali enquanto não tiveres pagado um último centavo. 27. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lança-te de ti, pois te convém para que se perca o teu membro e não seja entregue ao corpo lançado ao inferno. 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e a lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá o teu corpo inteiro para o inferno. 31. Também foi dito: aquele que repudiar sua esposa e lhe der carta de divórcio, eu, porém, vos digo: qualquer que a repudiar sua esposa, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe, a tornando adúltera, e aquele que casar com a repudiada cometerá adultério. 33. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurará em falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor o teu juramento. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem de procedência maligna. Ou 38. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volte também a outra. E ao que te demandar contigo, tire também a túnica, e deixe-te também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem pede, e não te voltes as costas ao que te deseja que lhe empreste. 43.
Ouviste o que foi dito? Amará o teu próximo e odiará o teu inimigo? Eu, porém, te digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e chuva sobre justos e injustos. 46. Porque se amardes os que te amam, que recompensa tendes? Não fazes os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os irmãos, que fazes demais? Não fazes os gentios também os mesmos? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. O 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por ele. Doutra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. 6, verso 2. Quando deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para que serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmolas, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompense. Amém. Amém. O que que vocês observaram nesse texto todo aí? O que a gente poderia fazer uma amarração antes de ver os pontos individuais? O que que a gente poderia fazer uma amarração desse texto todo aí? O que que esse texto como um todo está falando, vamos dizer assim? Sobre leis, né? Isso aí, sobre leis. E sobre leis, o que que a gente aprende aí com a fala de Jesus? Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Bom Edna. dia. Tudo bem? Eu estava vendo algumas coisas quando eu estava estudando e eu percebi que Jesus se importava muito com aquilo que saísse do coração, né? Tinha a lei, mas tinha essa questão também quando ele fala da ira, quando ele fala sobre o adultério, sobre o divórcio, né? Existia a lei, mas ele demonstrava que a lei era importante, mas o que saía do coração das pessoas também era levado em conta, não só o papel da lei, mas o coração da pessoa. Então, não era só cumprir a lei, era muito mais sublime o que brotava no coração, o que saía do coração. A lei justificava aquilo que ele estava fazendo, mas o que estava nascendo no coração para que a lei tivesse o julgamento da lei? Perfeito, isso aí. E o que que isso implica no Evangelho de Cristo? O que que isso nos diz sobre o Evangelho de Cristo? Porque eu vejo muito, principalmente nós, os tradicionais, né? Quem é de igreja tradicional, falar que nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça de Deus, certo? Você Certo. ouve muito isso, né? Estamos debaixo da graça, e graças a Deus por isso. Hum. Né? Mas e aí você ouve esse discurso de Jesus? E aí, como combinar isso que a Edna disse com lei e graça dentro desse discurso? É que a graça não isenta a lei, né? A graça, ela não isenta a lei. A graça, ela nos dá uma condição de saber que nós temos alguém a quem socorrer. A lei antes, no caso, o que, que seria? Fazia uma coisa errado ou alguma coisa, então se cumpria na mesma medida que era feito. E hoje a gente, mediante a graça, a gente sabe a quem recorrer. Quem? A Jesus. Então você fez, você tem a quem recorrer. Então a graça ela não isenta a lei.
A lei tem que ser cumprida, mas a gente tem que estar ciente que, se porventura você errar, a graça te alcança. Uma boa. E porque onde a graça nos alcança e onde é a lei que nos alcança? Eu não sei se eu vou conseguir responder essa sua pergunta, porque está muito difícil, viu, professora? Ah, É que vocês estão dando, ah, vocês estão retornando bem, eu estou aumentando os graus de não, tá muito dificuldade. difícil. Mas, assim, aqui a gente vê que eu entendo assim, que até João Batista vinha predominando a lei. E a partir de Cristo veio predominando a graça. Mas Cristo mantém a sua autoridade nesse texto, dizendo, mais eu, porém eu. Então, ele não desfez da lei, nem um tio, né, e tal, mas ele coloca a versão dele sobre a lei posta, né? Então, aquele que te ferir, dá outra face e tal. Então, eu vejo aqui a autoridade, Cristo mostrando a autoridade dele diante da lei, que agora ele que faz esse novo trajeto, né, da lei. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Ele fez assim. Então, é isso. Entendi. É, nosso Deus é um Deus duplo, um Deus que quis nos testar, então ele falou assim: vou botar a lei, aí vocês vão cair mesmo, bem feito, e aí eu vou mandar a graça de Jesus. Eu já estou perguntando e respondendo, claro que não, óbvio que não, né? Existem dois papéis diferentes para a lei e para a graça, né? Que é mais ou menos o que a Odília falou, eu achei interessante. Cumprir a lei não e torna participante da graça, né? E nem sempre, quando eu estou na graça, estou cumprindo a lei. Existem referências de papéis diferentes. Então, talvez eu vou mudar a minha pergunta. Para que serve a lei? Eu vi um vídeo na internet que eu acho que vocês já viram muito, porque ele foi bem difundido. Aliás, tem mais de uma versão assim de filmagem. Quando um professor entra na sala Já. e lembra que o professor entra na sala e ele fala para um dos alunos, uma aluna, ou um aluno, dependendo da versão, ele fala: você sai. Eu não gosto de quem usa blusa azul, sei lá, qualquer coisa assim, e Uhum. os outros ficam na sala. E aí ele começa, e ele faz exatamente essa pergunta: para que serve a lei? Vocês lembrando desse vídeo, o que vocês poderiam me dizer, ou nos dizer, né? Para que serve a lei? A lei, acho que ela pode mostrar a necessidade, a realidade da nossa necessidade, né? No caso aqui, o povo que estava ali, ele seguia a lei porque era aquilo que ele necessitava naquele momento, né? Ele precisava ser dirigido por alguém naquele momento para que ele reconhecesse a santidade de Deus. E nós não Então, a lei. precisamos mais. Nós não precisamos mais. Não, agora com Jesus Cristo, você nem esperou molhar o bico, né? O pai, Agora com Jesus Cristo é diferente. Ele veio fazer o impossível, o que a lei não podia fazer, né? E que atingir claramente o alvo, e o alvo é Jesus Cristo, tá? vamos sair um Então a lei. pouquinho do teologês e vamos para a vida prática. Pensando lá no vídeo do professor, o que aquele professor fala, para que serve a lei? Eu não cheguei a ver esse vídeo. Muito legal. Vou pesquisar esse vídeo. Mas, assim, quando a gente até a Jane aí vai se lembrar, quando nós estudamos a questão do direito, a introdução do direito, por que a lei foi introduzida na sociedade? Para delimitar a ação humana, porque senão os seres humanos, com as suas ações, eles iriam se autodestruir, entendeu? Então, assim, eu não assisti esse vídeo, mas assim, a lei, ela vai delimitar uma ação minha, porque senão eu vou achar que eu posso tudo
e eu vou fazer tudo com o outro e acabou. A lei vai delimitar justamente isso. Isso mesmo. Então, no vídeo, só para você saber, vou dar o spoiler, Odília. Ele fala que a lei não existe para estar escrita, mas para se fazer justiça. Porque aquele professor, ele não teria direito de fazer aquilo com aquela pessoa, nem um direito quanto à justiça, e nem um direito quanto à lei que regia a relação. E ele até chama a atenção dos alunos e fala: por que que vocês não fizeram nada? Né? Por que que vocês viram uma coisa injusta e vocês não fizeram nada? Né? Então, a lei, ela serve para regular a relação do homem com a terra, do homem com o homem e do homem com Deus. Então, ela vai. Por isso que o apóstolo Paulo fala que é como se você estivesse tateando. A lei é uma aparência daquilo que viria, né? Tudo bem? Aí, concordamos com que a lei é isso? Às vezes a Uhum. gente fala assim, poxa, passaram na minha frente na fila. Existe uma lei escrita de que a pessoa não pode passar na sua frente na fila? Tem uma lei escrita que a pessoa não pode passar na sua frente na fila. Mas por um senso de justiça, né? A gente cutuca o ombro da pessoa e fala: ó, estou na fila, seu lugar é lá para trás, né? Então, esse é o senso de justiça. A lei ela é aplicada quando um ser pode falar. Ou se, por exemplo, eu estou na fila e tem uma pessoa deficiente, por exemplo, que vem e fica no final da fila. Né? Pode olhar, todo mundo fala, não, o senhor é uma mulher grávida, um senhor idoso, uma senhora idosa. Todo mundo que está na fila fala, não, a senhora tem preferência, vai lá adiante, né? Então, esse nortear o meu direito em relação ao outro e do outro em relação a mim, tá? E a graça? A graça é uma graça, né? É isso, Edna. Ela beneficia ou dá direito para aquele que não teria direito. É isso. Só que ela dá direito e beneficia quem não tem direito em relação a quem, Lô? Em relação a quem? Por A causa quem? de Jesus. Por causa de Jesus, mas em relação a quem? Eu ganho um direito e me beneficio em relação ao meu irmão. Então, agora eu estou debaixo da graça. Eu posso oprimir meu irmão, xingar meu irmão, porque eu estou debaixo da graça. Eu posso passar na fila na frente de todo mundo, porque eu estou debaixo da graça. Não, a Não, ela gente dá tem que direito em cumprir a Não, a lei. relação a Deus. A Deus. Deus. Porque é lá que eu não consigo pagar o preço. É lá que Sim, não tem o que eu faço que eu posso alcançar. Certo? É lá que certo. não ia ter jeito de eu entrar. Então, em relação a Jesus, em relação a Deus, a graça de Jesus vem e me cobre. E aí eu ganho uma coisa que eu não merecia, né? Então, esse texto vai E falar até agora. porque, só fazendo. Oi, gente, eu Oi, entrei Mari. atrasado, desculpa. Até porque eu acho que Jesus, ele aumentou muito o patamar da lei, né? Se antes já era impossível cumprir a lei, com o que Jesus trouxe, assim, não é só impossível, então, somente pela graça. Ele subiu muito, né? Todo mundo fala, ele subiu muita régua. E realmente, assim, ele trouxe uma outra visão da lei, né? Se a lei antes era muito assim, ó, se você fizer isso, é isso. Não, Jesus veio e ampliou, só mesmo pela graça. É isso mesmo. Então, a gente entendendo isso no começo da leitura do texto, facilita a leitura desse texto. Porque o que muita gente faz? Muita gente pega a lei antiga, pega a lei de Jesus e fica mais santo ainda. Não, eu agora, se sabe o mancebo de qualidade? Eu cumpria toda a lei e agora eu quero cumprir mais ainda.
E aí, o que que eu faço com esse cumprir mais ainda? Agora eu vou conseguir cumprir o que Jesus disse, então eu vou conseguir chegar diante de Deus. Então eu tiro o sacrifício de Cristo de novo, entende? Eu vou conseguir cumprir tudo isso daqui, Hum, e aí eu vou poder oprimir o outro e dizer para o outro assim: você não cumpre. A lei é uma bênção de Deus para a humanidade, porque ela dá esse limite. Mas a lei é de Deus para mim. Quando eu pego a lei de mim para o outro, julgando o outro, eu me coloco num lugar de maldição, porque o juiz sempre mal visto, porque ele sempre, um lado vai achar que ele é injusto. Concordam comigo? No julgamento, sempre um lado vai achar que, o lado que perdeu vai achar que o juiz é injusto. Então, quando eu me pego e me coloco nesse lugar de juiz, eu estou fora da lei de Deus. Porque o juiz, o único que poderia ser juiz e não quis ser, foi Jesus. E ele mesmo fala: eu não vim para julgar, né? Eu vim para. A Fabi escreveu aqui: bom dia, meninas. Edith, a lei não te dá autoridade de fazer o que quer. É isso mesmo. Ela bota limite. É igual quando você pensa: ó, isso aqui não, isso aqui é perigoso para você. Olha, isso aqui não, porque isso é perigoso para o seu amigo. Olha, isso é falta de respeito com o amigo. Nós lidamos com a lei o tempo todo, né? Bom, isso ficou bem claro? Aí Jesus começa falando assim: não pensem vocês que eu vim para abolir a lei. Ai, Jesus, mas estava tão bom o negócio da graça, porque daí eu podia pisar no pé de qualquer um e falar: ops, desculpa, graça. Eu podia não gostar do meu irmão da igreja, xingar meu irmão da igreja, falar: ops, estou debaixo da graça, né? Só que daí Jesus fala: eu vim para cumprir a lei. Certo? Certo, Edna? E depois ele ainda fala uma coisinha a mais. Se vocês que se dizem cristãos, se a lei que existe em vocês não superar em muito a lei dos fariseus, vamos ler esse versículo? É o do capítulo 5, versículo, né, se eu enxergasse, 20. Lê aí, Edna, para mim. Tá sem som, Fia. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Jesus veio para me trazer graça para eu entrar no reino dos céus. A menos que a vossa justiça não supere em Muito. muito, não entrarão no reino dos céus. Meu Deus, como diz a Mara, agora ele não elevou a régua, ele não, ele jogou. chutou o pau da régua para cima, né, Mara? Jogou para o universo. Como diz aquela mulher, segura. É isso aí. Agora eu quero ver quem que é batista da convenção. Ou então, pior, os presbiterianos. Os presbiterianos são É, mais rigorosos ainda com esse negócio da graça, né? Bom, é é. Jesus quem está falando isso aí, gente. Certo? A nossa lei tem que superar cômodo a dos mestres Em da lei. muito, em Muito. muito. Aí é que vem o detalhe. É aí é que vem o detalhe que salva todo o texto, salva toda a lei, salva tudo de uma vez. Que foi o que a Edna disse lá no começo. Agora não se olha mais só o seu procedimento. Agora olha o seu Coração. coração. A lei de Jesus, não é? Lembra que os profetas falavam que Deus tinha escrito a lei num pedaço de pedra, mas haveria um dia em que ele escreveria a lei no nosso coração? Ele trocaria o nosso coração de pedra por um coração de carne? E a gente receberia o Espírito
Espírito de Deus e Ele mesmo ministraria no nosso coração o que é certo e o que é errado. Vocês estão lembrando disso? Isso é Uhum. profecia lá, uma parte está em Isaías, uma parte está em Jeremias, isso que eu estou falando. É isso que Jesus está dizendo aí. Não adianta você andar com o código na mão. A gente vê advogado anda com código civil e anda com código de processo civil. Então, o Código Civil diz das leis civis. O Código de Processo Civil diz como o processo deve ser feito para aplicar-se a lei que está escrita no Código Civil. Não é assim? O código é de 2002, o atual, mas já passou por uma série de revisões. Certo? Estou falando besteira, doutores? Corretíssima. Certíssima. Então, nós vamos criando leis, criando leis, criando leis. Por que a gente tem essa sensação de que a lei não é suficiente? Por que será que a gente tem essa sensação? Por que a gente muda as leis? Porque sempre vai ter uma falha. Essa lei que a gente, os homens cria, sempre vai ter uma falha. Então, a justiça sempre vai ser falha. E para corrigir essa falha, se cria outras leis. Perfeita. E por que tem falha? Por que na hora que fez a primeira, ela era boa e depois ela muda? Porque o homem é pecador? Isso também. Mas porque as relações humanas vão mudando. A gente precisaria falar de lei de internet em 1990? Por Não, quê? porque não existia. Não existia internet. A gente precisaria falar de bullying cibernético naquela época? Existia bullying, mas não existia bullying cibernético. O bullying que fazia com a gente na escola, lá, ô gorda, ô não sei o quê, né? Que deixava a gente mal, às vezes, né? O fedido. Esse bullying, ele tinha um efeito. O que faz, e tem um efeito. O que faz lá naquela época, que faz na internet, são iguais? Não, não são iguais. Tanto é que eu não gosto do meu nome até hoje por causa disso. Ah, Eu, agora eu cheguei na idade do meu nome, né? Agora eu já tô com 40 anos, então eu cheguei na idade do meu nome, mas eu não gostava do meu nome por causa disso, por causa dos bullying. O bullying. Só que o efeito do bullying hoje é mais para 10 pessoas que ouviram o cara falar e mais 30 que ouviram a fofoca do que o cara falou. Hoje o cara fala alguma coisa na rede social, se você é mais conhecido, qualquer coisa, pode ser 1.000 pessoas ouvindo, né? O efeito disso. Então, dá para eu ter uma lei, vamos supor que existisse lá atrás uma lei do bullying. Dá para essa lei do bullying ser aplicada tranquilamente hoje? não. Não. E as relações mudam muito rápido. Não só as relações sociais, como as relações individuais. Quem aqui é casado aqui tem a mesma lei, o mesmo código que você usava entre você e o seu marido no primeiro ano de casamento é igual que você usa hoje? O Não. relacionamento muda. Cada circunstância. Então, como é que a gente ficaria com a lei? Ia ficar com uma tábua escrevendo em circunstância, e nessa circunstância, e nessa circunstância, e a gente ficaria louco, não conseguiria nunca cumprir a lei. Concordam comigo com isso? Aí já vem e fala assim: não, peraí, é o teu coração agora. É quando chegar naquela circunstância, o teu coração vai ouvir o sopro do meu Santo Espírito. E aí você vai saber o que você vai fazer. Entenderam o que Jesus está dizendo aí? Faz mais Hum. sentido do que ficar só pegando a lei e falando, nossa, Jesus piorou aqui, hein? Estou mais perdido agora. Na verdade, Jesus veio e completou a lei, né, do Velho Testamento. Aí ele deu aquele toque onde, eu acho que você botou a palavra certa, onde está o coração. Então, quando a gente faz alguma coisa erradinho,
E você fala, ah, não, tá tudo bem. Mas se a tua consciência, o teu pensamento fala assim, rever porque tá tudo errado, né? Tem alguma coisa errada. Então, Cristo veio para completar a lei, né? Então, ele deu aquele recheio por cima para deixar o bolo pronto. Só fazendo justiça, quem falou isso foi a Edna, do coração, né? E quando. É, foi a Edna. A Edna é mais inteligente do que eu, com certeza. Ah, é Foi ela que muito. falou. Mas, se não mais inteligente, ou nós somos iguais, mas mais crente do que eu, com certeza. Então, o que a Jane está falando, que eu acho que faz muito sentido, é que Jesus veio nos ensinar como cumprir a lei. Que Jesus veio não foi nos ensinar a cumprir a lei, foi como cumprir a lei. Quando Jesus nos salva e ele leva sobre ele todos os pecados, ele fala, ó, tá tudo certo, tá tudo bem em relação a Deus, em relação à sociedade, em relação aos homens, tá tudo perdoado, tudo perdoado. Só que você agora é participante do reino. Você quer ser participante do reino? Não adiantaria Jesus vir, morrer, perdoar todos os nossos pecados se ele não nos convidasse a participar do reino dos céus. Porque daí uma pessoa pode cumprir todas as leis. Se ela não é participante do reino dos céus, quando ela morrer, ela vai para o inferno. Concordam comigo? Então, não é uma troca, não é uma troca. Não é um bom comportamento, uma estrelinha, você é mais, o outro é menos, não é nada disso. O que Jesus vem nos ensinar é como ser participantes do reino dos céus. Porque lá no céu não vai precisar ter um código civil e um código de processo civil, ou um código penal e um código de processo penal. O código civil do céu, ele vai estar escrito no nosso coração. E o código de processo civil é só um, Jesus Cristo. Todo o nosso código de processo civil, como alcançar o reino dos céus, é olhar para Jesus Cristo, é imitar Jesus Cristo, né? Então não tem outro código, não tem outras leis. A lei é: recebeu a Cristo, é participante do reino dos céus, o seu coração tem que ser diferente. Então agora que agora a gente já até passei do tempo, vamos falar sobre ira, adultério, divórcio, juramento, vingança, amor pelo inimigo e auxílio aos necessitados. Vamos fazer um resuminho desse daí. Ira. O que esse participante do reino dos céus tem de diferente do nosso comportamento aqui na Terra? Há muita coisa, né? Eu matei alguém, em alguém, ou matei alguém. O que diz a lei aqui na Terra? Matei alguém. Vamos lá. O que diz a lei? Vai ser Vai processado. pagar por esse crime. Opa, desculpa, cortou aí. Falaram, a Odília e a Jane falaram ao mesmo tempo. Vai Paga-se gerar por esse crime, né? Pago por esse crime. Aí tem que ver as atitudes. Matou em legítima defesa? Não é assim? Em que circunstâncias matou? Matou sem querer? Ou matou por querer? É doloso? É culposo? Não é assim a lei aqui na Terra? É assim, né? isso, ser processado e julgado pelo crime que cometeu, né? Crime que cometeu. Tenho que ter, eu posso ter atenuante, eu posso ter agravante, matou com critérios de maldade. Aí tem toda uma. Parece tão simples, né? Matou alguém. A lei diz isso, né? Matar alguém. Matou, está na lei. Mas aí vem isso, mas e aquilo? Por quê? As circunstâncias são importantes. No caso aqui de Jesus, ele fala assim: eu vou dizer para vocês, quando você se ira contra o seu irmão, não precisa nem falar nada, hein? Não precisa nem falar nada. Quando você se ira, acontece o quê? Você já
já o matou. Estou dentro de você. O que vale mais? Não é dentro de você? Só, a gente já não matou alguém dentro da gente? Falou, não, com essa pessoa eu não vou ter mais relacionamento. Hum, Não vou ter mais. Tá morto para mim. O interessante é que esse sentimento ele vem nascendo aos pouquinhos. Ele não nasce de repente. A ira, já tô irado, já não quero saber mais de você. Mas ele vem brotando aos pouquinhos em nosso coração. E é aos pouquinhos que a gente vem matando. Não é um ato em si de você chegar lá e pegar um revólver e atirar. E quando você chega a fazer isso, é porque aquele sentimento vem brotando aos pouquinhos no coração até chegar ao cumprimento daquilo que satisfaz a nossa necessidade. Talvez a gente mate muita gente no nosso coração com atos de crueldade. E quando eu não perdoo uma pessoa, eu vou fazendo pequenas coisas para ferir aquela pessoa, tanto externamente quanto dentro do meu coração. Eu vou lembrando de novo, como a Edna disse, aos pouquinhos. Eu vou lembrando de novo, mas ele fez isso. Olha lá, tá querendo me agradar agora, mas fez isso. Talvez o ato de crueldade, e tem gente que passa anos fazendo isso, até que de fato aniquila aquela pessoa, né? Então, no meu coração, eu estou trabalhando a ira, eu lembro muito da oração, quem era da 12 vai lembrar. Eu lembro muito da oração do irmão Bahia, que falava assim: Senhor, se existe alguma raiz de amargura no meu coração, que ela seja entregue agora nas tuas mãos. Você tem alguma raiz de amargura dentro do teu coração contra alguém? Pois entregue essa raiz de amargura na mão do Senhor. Tira essa erva daninha do seu coração e entrega na mão do Senhor, para que Ele possa fazer um trabalho espetacular contra você, com você, e um trabalho espetacular na vida de quem você odeia, em que você tem amargura no coração. Tira a amargura do seu coração. E Jesus pode tirar essa amargura do seu coração, essa raiz de amargura. Porque essa raiz, se não tirar, como a Edna disse, você vai regando aos poucos, ela pode virar uma floresta no seu coração, né? E isso não é bom. Esse é a ira. Adultério. Mas a ira também pode ser aquela ira que você tem raiva aquela hora, assim, sabe? Quando você dá aquela É, explodida. Ai, que raiva de você ter feito isso. Mas, assim, não é uma raiz de amargura. sim, Olha eu pode tentando ter. Ah, justificar. o que a Bíblia diz sobre essa ira aí que a Mara está falando? Não deixa o sol se pôr antes que você resolva ela, senão ela vai virar uma Legal, amargura, né? legal. Então, na hora que veio a ira, você fez o que não devia, né? Começa a amadurecer também, né? Começa a amadurecer, para se segurar um pouco. Porque também não vai ficar, eu sou assim, síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, eu sou pavio curto mesmo, e depois eu peço perdão e tá tudo bem, né? Então começa a amadurecer, né? Criança pequena reage imediatamente. Você pode se conter, pode ficar irado e se conter, sair da cena, pensar um pouco sobre ela e depois tentar resolver, né? Para não ficar criando crente, criancinha eu me magoei, bati no outro e depois eu peço perdão e tá tudo bem, né? Mas se ela vier, essa ira, e mesmo que você fez alguma coisa errada que não devia, não deixa o sol se pôr sobre ela. Vai lá, fala, olha, cara, me perdoa, ô, fulana, me perdoa. Você me fez isso que me machucou, e eu reagi mal e fiz isso que te machucou. Vamos tentar chegar no meio termo, né? Se o outro não quiser, beleza, sua parte você já entregou. E não fica depois, tá vendo? Eu fiz, ele não quis, ele que não quis, ele que não quis. Não é isso. É você largar a mão daquilo. Largar a mão, né? Beleza? Mas quem Deixa vai ensinar isso é o Espírito Santo no seu coração. Não vai ser o que a Edith falou, o que o outro falou. É o Espírito Santo que vai falar, Mara, você estava errada,
falou demais de novo. Não fica só com a culpa, vai lá e resolve, né? Fala, Ed. Eu, eu tive uma experiência ontem. Eu fui num lugar que tinha uma fila enorme, né? E eu estava procurando o final da fila. Aí eu cheguei num casal, eu falei assim para eles assim: aqui é a fila das 11 horas. Aí eles viram pra minha cara assim, eu falei assim, é. Eu falei assim, eu parei assim, não, mas o seu lugar é lá no fundo, e começaram a rir da minha cara, sabe? Com aquela coisa de satisfação, né? Eu olhei para eles assim, nossa, eu estou sendo tão educada com vocês, por que vocês estão rindo da minha cara? Eu me surpreendi pela minha fala, porque seria uma daquelas que responderia na mesma troca, e eles ficaram chocados pela minha tranquilidade em fazer aquilo. Então, quando a gente tem essa consciência que a gente pode mudar a situação, eu saí de lá feliz. Eu fiquei o dia todo feliz, porque houve uma mudança de comportamento na minha atitude, sabe? De não ficar com raiva, eu podia ficar com raiva. Oh, tô falando com educação, seu grosso. Eu disse, nossa, eu tô sendo tão educada com você. Gente, eu saí de lá alegre comigo, satisfeita comigo, porque eu superei uma coisa minha e fiquei contente porque eles entenderam que o que eles fizeram não foi legal. Não foi legal, né? Então, quando a gente deixa essa raiz de amargura brotar, naquele momento eu poderia ser esculachar, mas naquele momento assim, eu vou ser diferente com essa pessoa, mesmo não conhecendo. É, o cara te dá uma fechada no trânsito e você se irrita. Eu me irrito, vai, você não. Eu me irrito. Eu Porque também. eu me assusto, né? Eu me irrito. E eu falo, vai com Deus, né? Agora, isso é uma coisa, ele foi embora. Agora, se eu passar o dia irritada porque o cara me fechou no trânsito, quem é que construiu o ninho na cabeça? Foi ele ou fui eu? Gente, Né? É isso aí. Mas vamos falar do próximo, adultério. E aí? Mesma coisa? aí a gente pensa na mulher adúltera, né? Foi pega no ato. Ela só Flagrante. foi pega no ato, no flagrante, né? Mas Jesus fala que não é só o ato, é o pensar, é o olhar maldoso em relação a outra pessoa. Isso já é adultério, né? É. E as pessoas estavam na lei, foi pego em flagrante ponto. E o interessante que ela só, mas o adultério se comete em duas pessoas, mas ela só foi culpada, porque naquele tempo a lei era só para os mais fracos. E aquele que estava à frente, no caso aí o homem, né, que era o ser gerador ali, ele não foi responsabilizado por isso, mas ele também adulterou naquele momento. O olhar que dá margem, né? O olhar que dá margem, a fantasia que dá margem, né? Eu acho que a gente fala pouco disso, é bom a gente falar. Eu já falei isso várias vezes, várias vezes. Ah, eu quero me separar do meu marido porque tem alguém que me trata bem. Eu já falei isso para muitas pessoas. Eu falei assim, olha, ele te trata bem porque ele não é teu marido. Ele te trata bem porque ele não é teu marido. Ele é um ser idealizado. O seu marido trata você bem ou mal porque ele está do teu lado todo dia. É ele que aguenta você gripada, espirrando, constipada. Eu tô lembrando de uma cena minha aqui, gente. Deixa eu ficar quieta, porque isso é público, né? Mas é que é ele quem aguenta você quando você não está bem. Aquele homem idealizado que você acha que é o máximo, ele é o enganador, porque ele não é real, né? E aí a gente vai deixando, vai colocando, além da raiz da amargura, a gente coloca a raiz do sonho, né? O outro é perfeito, o outro não solta pum, que nem meu marido. Claro, você não dorme com ele para ver de manhã como é que ele é, né? Então, adultério é uma coisa também muito que a gente fala pouco, às vezes, com certa timidez, né? Mas é importante, porque o coração tem muitas mulheres sendo enganadas pelo
homem ideal. O homem ideal é aquele que nunca vai dormir com você, que nunca vai ficar perto de você. Porque se ele ficar, ele já deixou de ser ideal, né? Divórcio. Esse daí do divórcio, para justificar uma série de coisas, a gente quer amenizar também, mas aquele que deu carta de divórcio para uma mulher, o dano que ele fez com essa mulher é muito grande. Ele rejeitou ela, rejeitou. Isso marca. Aquele que se divorciou foi rejeitado. Isso marca, né? Ah, mas então não pode ter divorciado na igreja? Não pode ter adúltero na igreja, não pode ter irado na igreja, não pode ter é, quem faz juramento. Alguém aqui já falou, juro por Deus, Nossa. né? A igreja não pode, não poderia, teoricamente, ter nenhum desses, mas tem. E aí sim a gente vem a graça, que abarca todos Se a gente, esses, né? e se a gente lendo o texto, né, você vê que ele dá uma condição para que possa ter o divórcio, né? Só Imoralidade sexual, né? imoralidade sexual. Por quê? Porque a gente entende o quê? A lei tinha que ser cumprida, o casamento, né? Tinha que ser cumprido. Então, só nessa, quando houvesse essa quebra, ou seja, houvesse um caso, exceto nesse caso, que houve um caso que quebrou aquilo que tinha que ser cumprido, aí sim era permitido a carta do divórcio. Então, para ver como era necessário ter uma condição para que fosse descumprido, né? Aconteceu uma questão, você já divorciou do outro no teu coração, quebrou, você já houve o crime de adultério no teu coração, então é melhor separar do que ficar ali manchado. Mas se você encontrar perdão no seu coração para o ato do outro, né? Você não precisa ser, não é uma lei assim, já que fez isso, não é uma lei tipificada. É o Tem esse divórcio. coração. É, Quantos de nós aqui, a gente já teve inclinação para isso, e depois você volta atrás e você se reconcilia com o marido também, e você entra no meio termo, vocês se perdoam e vocês continuam juntos, né? Mas tem hora que não dá, tem hora que quebra a relação e não dá mais. Então, Jesus não está aqui falando, olha, se aconteceu assim, tipificando a lei, sabe? Se aconteceu assim, então aí separa. Não, não é isso que Jesus está falando. Não é isso que ele está falando desde o começo. Do começo ele está falando, olha o teu coração. Trata do teu coração. E aí usa da graça, que é a lei da eternidade, né? Desculpa, Esther, pode falar. Não, o que eu aprendi sobre o tema, até porque eu sou uma ex-divorciada. Então, falar um pouco da minha experiência. Você não, em primeira instância, você não crê que Deus é capaz de te curar e curar o outro das suas feridas. Aí você fala assim, eu vou fazer do meu jeito porque o senhor não sabe lidar com isso. Que é a raiz de todos os nossos, qualquer outro pecado. Não é apenas o divórcio, mas o divórcio é também desses, que você decide que Deus não é capaz de lidar com esse problema. E você fala, eu vou cuidar da minha vida, porque do meu coração quem entende sou eu, o senhor está fazendo, o senhor esqueceu de mim, que eu sou diferenciada, né? Eu sou uma pessoa diferenciada no ponto de vista emocional, então é o seguinte, o senhor pode cuidar do resto, mas do meu coração cuido eu. E eu tenho um caso, pela graça, eu tenho um casamento, do qual a Edith é madrinha, pela graça de Deus. E o que eu sei hoje, né? Eu já tive a ponto de me divorciar na pandemia, e aí era meu marido que queria, claro para mim que ele queria se separar de mim, né? Mas aí você não comete, ou não deveria cometer o mesmo erro duas vezes. Foi bem nessa época que Deus estava tratando comigo, tratando do meu coração, tratando das emoções, e eu decidi obedecer e confiar.
e Deus restaurou meu casamento e tem transformado o meu marido. Amém. Amém. Glória a Lindo. Deus. Glória a Deus. Lindo a gente ouvir isso, né? Jesus. Ah, Jesus pode. Se você tirar a sua razão e colocar na mão dele e resolver obedecer. Isso aqui vale para qualquer um desses pontos, né? Para qualquer um. Ele vai fazer, porque você faz parte do reino dele. Eu acho bacana a oração que Moisés faz pelo povo, todas as orações que Moisés. A Débora me desafiou a ler de novo a Bíblia toda em um ano, e eu aceitei o desafio dela e estou lendo. E toda vez que eu leio lá como Moisés intercede pelo povo, eu acho engraçado que ele sempre usa a expressão assim: Senhor, se o Senhor destruir esse povo, é o seu nome que vai para o ralo. As nações vão dizer que o Senhor não era poderoso para botar esse pessoal lá na Terra Prometida. Então é melhor o Senhor, né? Eu acho interessante o argumento de Moisés, né? Deus tem todo o interesse que o nome do seu povo seja preservado. Nós só precisamos ter o mesmo interesse que Deus, né? Então, fiz besteira, pisei na bola. Deus tem todo o interesse em te perdoar, né? Bom, eu vou levantar a mão porque esse pecado, quem já jurou por Deus? Juro por Deus que eu vou fazer, né? Isso aí não é mais gente do reino. Não, mas juro pela minha mãe mortinha. Quando a gente era criança, falava assim, né? A sua palavra é sim, sim, não, não. Ou você fala num ato de emoção e depois, na hora de cumprir, você fala: mas eu não imaginava que eu ia ter que pagar esse preço aqui. Eu prometi que eu ia na casa dela, mas eu não sabia que o meu dia ia ser tão cansativo. Né? Isso está comparado ao mesmo. Ó, como a gente dosa a lei, hein? Está comparado com o adultério, com o divórcio, com a ira. Tá? Jesus está comentando sobre tudo isso. Será que Jesus comentou sobre isso aí porque isso aí não era tão importante? Por que é importante para a pessoa do reino de Deus ter uma palavra sim ou uma palavra não e não ficar nessa oscilação? Vamos ser honestas. Vocês acham que ter que jurar por Deus para sua palavra valer alguma coisa está no mesmo patamar que um adultério? Não estou falando de teologia, eu estou falando no seu coração. Você acha que está no mesmo patamar? Não, a gente jura o tempo todo, né? Não, eu juro, te juro, né? E em E, vão, né? Falso, né? e tá aí, hein? E tá aí no mesmo patamar. O que quer dizer isso sobre o cidadão do reino de Deus? Você está de novo colocando Deus numa situação que não é, ele é Deus. Você está colocando Deus para te servir, você está colocando Deus para garantir a sua palavra, não é de Deus. Então, assim, a base de todo pecado é essa: a gente ou tira de Deus o poder, a autoridade, a soberania. Não é que a gente tira, mas na nossa fala, nas nossas atitudes, a gente age e fala como se Deus não fosse Deus. Isso é que é a raiz de qualquer um desses pecados: adultério, mentira, idolatria, qualquer um. Eu até escrevi aqui: o falso juramento feito pelo céu e pela terra seria uma profanação do nome de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus não falta com a sua palavra. E nós não. Nós não somos fiéis àquilo que nós falamos. Se a gente fala uma coisa hoje, agora de manhã, daqui a 2 horas a gente fala assim: nossa, mas você não falou isso? Né? A gente pode até esquecer o que a gente falou. E Deus nunca esquece. O cidadão do reino, ele tem uma consciência do que ele fala.
ele vai olhar. Por isso que uma coisa importante do cidadão do reino é saber dizer não. É dizer não. A sociedade hoje fala isso para você. Ah, você tem que ir para o seu psicológico, saber dizer não, não sei o quê, né? Mas o cidadão do reino já podia desde a época de Jesus. Eu vou fazer ou eu não vou fazer. Tudo bem. Ah, mas você é mal porque você disse não, não sei o que, não, está fora da minha capacidade. Eu não preciso jurar por Deus que eu vou fazer. Está fora da minha capacidade, eu não consigo. Não, né? Bom, vingança. A gente pensa muito no que o outro vai pensar se a gente dizer não. A gente não quer ser mal visto pelo outro. Então a gente acaba aceitando, fazendo, falando que vai fazer, mas a gente não faz, porque a gente quer ficar bem na fita com o outro, não com Deus, mas com o outro. Você levantou um outro ponto interessante. O cidadão do reino, ele sabe quem ele é. Ele não é boa bisca, que ele foi salvo por Jesus Cristo e que ele precisa se adaptar ao modelo de Cristo, né? Então ele não precisa ficar bem na fita o tempo todo. Quem precisa ficar bem na fita o tempo todo é quem não sabe quem é, né? A gente já sabe que a gente não é boa bisca. Quem sabe aqui quem não é boa bisca? Só a Mara sabe que é boa bisca. As outras eu não vi levantar a mão porque estão com o microfone fechado. Eu levantei. A Jane, a Elo, eu e a Jane, nós sabemos que nós não somos. Eu achei bonitinho a Jane falar. Quando a gente faz uma coisinha assim, pequenininha, que a gente sabe que não... As minhas não são pequenininhas não, viu, Jane? Maria Rodinei. A gente sabe que a gente, por nós mesmos, nós não conseguimos, né? Mas em Cristo em nós, a gente consegue. A gente consegue, né? Que nem a Edna consegue olhar com um sorriso e falar assim, olha, eu fui tão educada com você, né? Fingir que Quem ela é conhece a educada, Edna sabe que isso foi uma vitória, né? né? Que a gente Opa, conhece o estupim da Edna, né? que bom que eu tenho irmãs que me conhecem, sabem que houve uma grande mudança. Que sabe que isso é um grande milagre. Olha a outra falando mal do irmão, né? Olho por olho, dente por dente. Fez comigo, vai pagar. É assim, cidadão do reino? O legal desse trecho é que Cristo evidencia a reconciliação, né? Quando fala dá um tapinha do outro lado, vira do outro, Cristo evidencia a reconciliação e não o vou fazer da mesma forma e tal, né? Se quer levar a sua. Que ele pôs você no julgamento e quer levar a sua roupa, lá dentro também a capa, né? Deixa. Isso que você está brigando é só dinheiro, é só humano. Vamos tentar chegar no meio, num acordo, né? Ah, mas Você isso é para sabe, ser besta, perder o tempo todo e não, não é isso. É que a atitude, às vezes, se uma pessoa está te socando e você mantém a paz, tem um momento em que essa pessoa vai falar que ela mesma vai olhar para si como injusta. Ela mesma vai. E se ela não olhar, daí é um problema dela, né? Mas, enfim, se proteger, você não vai ficar apanhando. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo para a gente mostrar um outro lado, mostrar o lado da paz, né? Não precisa ir a ferro e fogo, pode tentar fazer um acordo, pode tentar fazer uma mediação, né? você sabe que eu estava conversando com um cliente semana passada e foi muito engraçado que a gente estava falando justamente de clientes, né? Que clientes, na hora que ele quer que você faça alguma coisa por ele, ele se passa por coitado, você se comove com a situação dele. E aí eu falei assim, olha, eu descobri que eu nunca vou ser rica, porque assim, meus clientes, eles chegam aqui, aí eles choram e tudo, aí eu ajudo, depois quando eles resolvem a causa, eles somem. Aí, tipo, eu ligo, eles não me atendem, tipo, eu falei assim, gente, aí ele falou assim, mas por que você não aciona eles? Eu falei assim, não, eu tenho um senso, eu vou cobrar a pessoa 2 vezes. Você sabe o que eu fiz por você, não preciso ficar te cobrando, te lembrando.
Se a pessoa quer fazer o pagamento, se a pessoa quer fazer, ela vai fazer. Não adianta você se estourar. Então, assim, o bem ele tem que ser feito nessa medida. Sem saber se a pessoa quer retribuir, ela retribua. Se ela não quiser, paciência. Eu fico para você ficar tranquilo. Eu entendo assim que quando você nesses casos assim, não é você retribuir, é aquilo que te traz a paz. Se você consegue entender que não praticar os mesmos atos e estar em paz, é isso que vai fazer com que você, o cidadão do reino, a pessoa está te magoando, está fazendo aquilo, e você consegue estar em paz e praticar as ações, e isso não te ferir, é que você alcançou o propósito que Jesus está te trazendo. É isso mesmo. É isso mesmo. O É, seu coração está em paz. Claro, você vai ficar esperto, né? Por exemplo, você comercialmente a gente precisa do dinheiro para trabalhar. Então você começa a criar um mecanismo lá. Deus te dá essa estratégia. Cobra antes desse tipo de causa, né? Pra você não ficar sem o seu recurso. Mas se o cara te deu o balão, você ficar guardando aquilo, mas fulano, sabe? Você perdeu. Você pode criar estratégias. Por exemplo, a pessoa vai. Um marido que bate numa esposa, a esposa vai ficar ali porque ela tem que dar outra face? Não, ela não tem. Ela tem que buscar ajuda, ela tem que sair da circunstância, né? Uma pessoa que reiteradamente te persegue, você vai ficar, porque eu sou crente, eu não vou. Não, você vai tomar as medidas para que aquela pessoa não te fira. Mas quando que você vai, dentro de você, você não pode continuar se ferindo, né? Dentro de você, né? Fala, Edna. então, é que nem a questão do inventário, né? Faz 3 anos que meu marido foi recolhido pelo Senhor, faz 3 anos que a gente luta pelo inventário. Aí, nesses dias, um dos herdeiros do meu marido me ligou. Aí eu fico pensando, as pessoas perguntam, Edna, você não vai resolver essa situação? Você não vai. Eu falei assim, olha, entre ter paz e razão, eu escolhi ter paz, né? Porque a gente sai do natural. O natural seria eu brigar, eu enfrentar. E parto para o sobrenatural. E o sobrenatural, não tenho certeza, o sobrenatural de nossas ações machuca muito o outro do que o natural, porque a gente parte para aquilo que eles não esperam que a gente vai fazer. Uhum. Porque o que eles esperavam? Vou brigar, ela vai fazer, ela vai gritar, ela vai espernar. Não, eu escolhi o silêncio. Tanto é que ele ligou. Eu não entendo o seu silêncio, mas eu respeito. Por quê? Porque o meu silêncio falou muito mais alto do que as brigas. É colocar nas mãos de Deus, né? Ele é o nosso julgador. E o que aconteceu ali na causa, você resolve na causa, né? Bom, ensino sobre o amar os inimigos, aí vai do coração também. Ame seu próximo, ame aquele que te persegue. Quer dizer, tenha paz na vida, né? E sobre o auxílio aos necessitados, qual é a recompensa que você quer? Você quer a recompensa que as pessoas olhem para você e falem, nossa, como ela é boazinha, olha como ela conseguiu ajudar, ou você quer que o Senhor, lá na contabilidade dele, estou brincando, Deus não tem contabilidade, mas lá no coração de Deus, já precisou a ajudar alguém e a gente chegar no coração de Deus e Deus falar assim, uau, que legal, esse entendeu, que legal isso, né? O seu pai é que vê em segredo te recompensa, né? Uma delícia é o nosso pai, que quando ele nos vê, quando ele nos pega em flagrante ato de bondade. Eu imagino como ele deve ficar feliz, né? Feliz em ver alguma coisa. E a alegria do nosso pai é a nossa alegria, não é? Então, eu acho que esse capítulo era isso. Vamos orar, que já passamos 5 minutos do tempo. Eita, Edna, você ora para nós, querida? Ora, sim, Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidas. Te agradeço porque as tuas misericórdias foram renovadas essa manhã. E a tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, foi estudada. Foi, Senhor Deus, ó Pai, colocada em nossos corações, Senhor Deus, ó Pai.
não somente em papel, não somente em pedra, mas nos corações, Senhor Deus, ó Pai, sedento de saber das tuas verdades. E sabemos que a tua verdade, que a tua palavra nos liberta, Senhor. Nos liberta, Senhor Deus, ó Pai, de tudo aquilo que humanamente nos afligia. E podemos, Senhor Deus, ó Pai, nos encostar, nos colocar diante do teu altar, sentir a tua mão nos segurando e saber, Senhor Deus, ó Pai, que a paz que excede todo entendimento tem invadido o nosso ser, Senhor Deus, ó Pai. Te dou graças porque a tua palavra é viva, Senhor. A tua palavra é eficaz. A tua palavra transforma, Senhor Deus, ó Pai. E, Senhor Deus, ó Pai, sentimos sede e fome de estar na tua presença e de ouvir, Senhor Deus, ó Pai, princípios básicos para que possamos viver neste mundo que jaz no maligno de forma segura, Pai, porque somos chamados, somos escolhidos para ser seus servos, Pai. Te dou graça, Senhor, por cada mulher que está nesse grupo, por cada família aqui representada. Que estejamos, Senhor Deus, ó Pai, sentindo, Senhor, o teu Espírito trabalhando em nossas vidas e que sejamos transformados, Senhor, para que teu nome continue sendo glorificado e que saiamos, Senhor Deus, ó Pai, fortalecidos pela ação, Senhor Deus, ó Pai, do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia, Senhor Deus, ó Pai. Pois queremos, Senhor, que Jesus Cristo nos liberta, Senhor de Deus, Deus, ó Pai, de todo esse sentimento, Senhor, que nos levariam ao fogo eterno. Mas pela graça, Senhor, somos salvos pelo sangue derramado na cruz do Calvário e podemos nos colocar na tua presença, Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Sim.